Amém, igreja? Quem quer entrar na Nova Jerusalém aí? Glória a Deus. Vai ser tremendo aquele dia. Possamos ansiar o nosso coração, vivenciarmos esse propósito em Cristo Jesus. Quem já tem sido abençoado aí? Eu também tenho sido muito abençoado já. Desde o momento que eu cheguei aqui, Deus está falando através dos cânticos, através das ministrações. Deus tem ministrado as nossas vidas, mas Deus vai continuar ministrando, né, aos nossos corações nessa noite. Eu e minha esposa tivemos aí 2 dias assim tremendos, né, na presença de Deus. E participamos de um evento que nós não sabíamos direito o que seria. Foi passado para nós ser um treinamento, mas não era um treinamento. Era um congresso de cura, de restauração, de avivamento espiritual. E foi muito forte, irmãos. Foi tremendo que nós vivenciamos ali. O nome, no início, assim, a gente achou estranho, né? Porque estava escrito lá, Fermata. O que é Fermata? E é claro que o pastor, quando ele começou a ministrar, ele falou assim: eu sei que na cabeça de todo mundo está essa palavra, fermata, o que significa, né? Fermata é um termo musical usado em escalas ou notações musicais como um indicador de uma pausa ou de uma parada musical. E é uma palavra que faz parte do vocabulário italiano, né? Então, na Itália, existem várias fermatas, não só dentro da questão da escala musical, mas nas ruas, né? Existe a fermata para designar parada de ônibus, parada de metrô, próxima fermata, né? Então, é uma palavra assim, muito comum no vocabulário italiano, porque é uma palavra do vocabulário italiano. E por que fermata? Porque muitas vezes é necessário parar para não desistir. Muitas vezes é necessário parar para prosseguir. Existem momentos que, se você não parar, uma doença te para. É que nem ele contou a história de um pastor que, lá no Piauí, que eles fazem esses congressos em todo o Brasil, né? Mato Grosso do Sul foi a primeira vez aqui no Mato Grosso do Sul foi nessa semana. Mas lá no Piauí, ele contou que um pastor tão orgulhoso, né, falou: olha, 21 anos de pastorado, eu nunca tirei férias. Aí falou: mas me conta a sua história e tal, como é que foi esse negócio de você nunca tirar férias? Então, mas aí de tempo em tempo eu ia parar no hospital, eu fiquei acamado tantos dias, aí teve uma situação assim. Falou: não, você não entendeu, você tirou férias, mas no lugar errado. Porque quando a gente não para por conta própria, Deus é obrigado a parar. Então, as suas férias aconteceram, só que foram no hospital, né? Então, muitas vezes é necessário parar para avaliar, parar para revigorar, parar para consertar, porque às vezes existem paradas que são de conserto, né? Por exemplo, um carro de Fórmula 1, que ele entra numa pista lá com 60 voltas para dar, ele tem que parar lá no pit stop lá para trocar os pneus, sim ou não, irmãos? Porque o atrito com o solo vai fazendo que os pneus fiquem aquecidos e eles vão se desgastando. Então, você é obrigado a parar para trocar aqueles pneus. E foi dado esse exemplo lá. E aí perguntaram para a gente lá qual foi a equipe que conseguiu trocar pneus em menor tempo, assim, já registrado na história da Fórmula 1. As pessoas ficavam 5 segundos, 4 segundos, 8 segundos, 10 segundos. Para nossa surpresa, 1 segundo e 80 milésimos. Uma equipe conseguiu trocar 4 pneus em 1 segundo e 80 milésimos. Porém, teve que trocar, teve que parar. Foi uma parada super rápida? Foi, mas o carro teve que parar para trocar os pneus. Ah, mas se eu não quero trocar os pneus, então eu vou andar mais lento até para não precisar trocar. Ok, mas você vai chegar em último lugar, porque você vai ter que rodar bem devagar. Então, o propósito para o qual você entrou na pista também não está sendo cumprido, porque você não entra numa pista para chegar em último lugar. Então, é necessário termos paradas estratégicas para que a gente possa cumprir o objetivo proposto
e não deixar de avançar na velocidade certa. Amém, igreja? Na velocidade certa. A gente precisa parar muitas vezes para abastecer. Por exemplo, você pega um carro e vai lá para o Rio Grande do Sul. Com um tanque você chega lá, irmãos? Quem já foi para lá? Eu já fui antes de Santa Catarina, né? Eu acho que tem que colocar no caminho umas 2 ou 3 tanqueadas, que é 1.200 quilômetros, né, de distância. Então, com um tanque só você não chega. Então, se você não parar para abastecer, o que acontece? O carro para mesmo, né? Você não consegue prosseguir a sua viagem. E eu quero dizer uma coisa para você, querido. Nós, como crentes, não podemos querer avançar de tanque vazio. Fala para o seu irmão aí, de tanque vazio não vai. Não vai, irmãos. A gente tem que encher o tanque. A gente tem que encher o tanque da tolerância, o tanque da paciência, o tanque do amor, o tanque da resiliência, o tanque da perseverança, o tanque da fé. Porque se você estiver vazio dessas coisas, em algum momento você não vai conseguir caminhar bem na fé e pode não chegar bem no final da sua caminhada. Tanto é que o tema da mensagem é que é preciso para a gente caminhar bem e chegar bem na nossa fé. Então nós que estamos aqui, estamos caminhando na fé, e nós precisamos chegar bem ao final dessa caminhada. Uma coisa muito interessante que eu entendi lá, não sei se minha esposa entendeu isso, porque eles colocaram lá um banner, né? Identidade, integralidade e graça. E de tudo que eles estavam ministrando ali, eu entendi que um dos grandes desafios nossos como cristãos é conciliar identidade com integralidade. O que significa isso? É harmonizar o ser autêntico que nós somos com a totalidade do nosso ser. Ou seja, é unir, é harmonizar quem você é com os diversos papéis que você tem dentro dos diversos aspectos que você assume na sua vida. Por exemplo, Jonas, ele é pai, ele é marido, ele é construtor, talvez em outros aspectos ele é filho, ele é irmão, ele é primo, ele é membro da sociedade campo-grandense, membro da Igreja Batista em Itatiaia, amém? Glória a Deus. Então a vida dele assume vários aspectos, e essa identidade, que é quem ele é na sua essência, tem que impactar a vida dele em todas essas situações. Em todas essas situações. Então, quando eu sei quem eu sou, profundamente eu sei quem eu sou, e eu vivo isso, eu tenho a compreensão profunda e plena de quem eu sou, essa minha identidade começa a impactar de forma poderosa na totalidade do meu ser em relação a todos os papéis que eu exerço na sociedade. Então, em Cristo, por exemplo, nós somos filhos de Deus, amém? Qual que é a maior condição que nós podemos desfrutar no nosso ser? Somos servos de Deus, somos sal da terra, somos ovelhas, é tanta coisa que nós somos, mas a condição essencial, a maior de todas elas, é sermos filhos de Deus. Como filhos de Deus, nós temos o poder de Deus, irmãos? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Como filhos de Deus, nós temos a nobreza do caráter de Deus? Sim ou não, irmãos? Como filhos de Deus, nós temos, irmãos, a vida de Deus em nós, através de Jesus Cristo. Então, quando existe uma conciliação de quem eu sou em Cristo com os meus papéis em Cristo, as coisas começam a acontecer de uma maneira tremenda para o reino de Deus. Mas aí tem um outro dilema, que faz com que essa situação ela não seja tão simples, que se chama maturidade. Vou fazer uma pergunta para os irmãos. Todo mundo que aceitou a Cristo, aceitei a Cristo hoje, reconheci que Ele é o Salvador, o sangue dele purifica pecados, me tornei filho de Deus, eu já fico totalmente maduro nesse momento? Eu já me torno pleno? Pois é, aí é que dá. Então existem alguns filhos que são mais maduros que outros, amém, irmãos? Porque existem filhos que já cresceram mais. Isso acontece na nossa vida secular. Quem é pai sabe, tem filhos que são mais velhos, filhos que são mais novos,
né? Não tem como você comparar uma Laurinha, por exemplo, com o Lucas, a Lauane, por exemplo, na condição de filhos, né? A maturidade de um é totalmente a maturidade do outro. Então, quando vai conciliar essa identidade com essa totalidade, ela passa pela via da maturidade. Então, por isso, alguns de nós conseguem demonstrar ao mundo quem nós somos com mais clareza do que outros, porque você só pode mostrar quem você é evidenciando isso de forma prática, né? Não tem como você evidenciar quem você é só você dizendo quem você é. Por exemplo, chega duas pessoas diante de você e fala: eu sou filho de Deus. A outra chega: eu também sou filho de Deus. Só que um está falando a verdade e o outro está mentindo. Como é que você vai saber quem é o verdadeiro e o falso? Como você vai saber? Só pelas palavras. Tem como? Jorge, como é que a gente vai saber? Pelas atitudes. Pelas atitudes. Ou seja, eu ouvi uma frase muito interessante, que a sua bondade ela é medida pela sua capacidade de fazer o bem por aqueles que te servem. Ou seja, eu sou bom, ok, como é que essa bondade está aparecendo? Ela tem que aparecer, ela tem que ser medida através daquilo que você está fazendo. Então, eu sou filho de Deus, como é que eu vou medir isso? Pela capacidade que eu tenho de evidenciar o caráter de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus no meu tratamento com as pessoas. Então, à medida que isso vai acontecendo, as pessoas: ali está um filho de Deus, ali está uma filha de Deus. Por quê? Porque as suas atitudes falam mais do que as suas palavras. Porque, irmãos, de palavras, o mundo está cheio. Tem muita gente dizendo o que é e com palavras, com atitudes demonstrando que não é. Nós temos, irmãos, que tem que ter uma coerência entre aquilo que a gente diz ser com aquilo que a gente demonstra ser através das nossas atitudes. E tudo isso faz parte do viver a fé, é um desafio para nós. Isso é um desafio de todo dia, então a gente tem que crescer. E uma das coisas assim que o pastor colocou lá, que me chamou muita atenção, ele diz: você conhece a Deus, Deus se revelou através da sua palavra. Então você sabe que Ele é um Deus santo, soberano, que Ele te amou, que o amor dele é eterno, que Ele enviou o seu Filho. Você tem um certo conhecimento de Deus, mas você não tem pleno conhecimento de Deus. E aí, lá em Efésios, ele usou Efésios, não lembro agora o versículo, mas diz assim: que Deus nos dê espírito de revelação e de sabedoria no pleno conhecimento de Deus. Ou seja, toda a revelação, toda a sabedoria que você precisa ter, ela virá quando você tiver o pleno conhecimento de Deus. E esse pleno conhecimento de Deus, irmãos, é um processo do dia a dia, de você receber palavra, de você praticar a fé, de você receber a palavra, de você praticar o que você viu na palavra, daquilo que você recebeu na palavra. Isso vai te levando ao pleno conhecimento de Deus. E esse entendimento de como podemos viver bem a fé e terminar bem a fé, eu quero falar com vocês lá em Êxodo, capítulo 18, olhando para a vida de Moisés. E é um texto assim conhecido. Êxodo 18 fala do momento quando Moisés se encontra com seu sogro no deserto. E aqui nós vamos ver algumas coisas muito interessantes sobre esse caminhar bem na fé, para chegar bem na caminhada da fé, aonde nós precisamos chegar. E aqui nós temos um encontro, né, de um genro com um sogro e também com outras pessoas aqui. Então vamos lá. Êxodo capítulo 18, versículo 1, diz assim: ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora,
a mulher de Moisés, depois que ele lhe enviara, com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse: eu fui peregrino em terra estranha, e o outro se chamava Eliezer, porque disse: o Deus de meu pai foi por minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com os seus filhos e com sua mulher, a Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado, disse a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e seus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, inclinou-se e beijou, e perguntaram um ao outro como estavam. E entraram na tenda, e Moisés contou ao seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando da mão dos egípcios. E Jetro disse: bendito seja o Senhor, que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou a este povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram os sobrepujou. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou holocaustos, sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Amém? Até aqui por enquanto, irmãos, para caminhar bem na fé e terminar bem na fé. Quem quer caminhar bem na fé e terminar bem na fé? Aleluia. Então aqui nós temos, irmãos, a história, uma parte da história de Moisés. Sabemos que ele saiu do Egito, saiu com o povo, passou pelo Mar Vermelho, enfrentou os amalequitas, passou pelas águas amargas, e aí chega aqui, nesse ponto da caminhada. E aí ele recebe a visita do sogro, né? E eu acredito que Moisés tenha deixado para trás lá a sua esposa, os seus filhos, para poupá-los, né, de toda aquela situação de deserto, de angústia que ele estava vivendo ali com o povo de Deus. E eu acredito que Jetro, irmãos, aquele vovô, né, babão, como muitos são, estava feliz demais por ter ali os seus netinhos correndo, subindo nas paredes e tudo mais, e fazendo muitas travessuras, né? Acredito que Jetro estava muito feliz com essa situação, com a filha em casa, os netos em casa. Só que chegou uma hora que Jetro falou: isso não está certo. Isso não está certo. Porque o lugar da esposa e dos filhos é com quem, irmãos? Com o marido. O lugar da esposa e dos filhos é com o seu marido. E aqui, irmãos, eu quero colocar a primeira situação que a gente tem que parar para pensar. Se a gente quer caminhar bem na fé como cristãos, como crentes que somos em Cristo Jesus, se nós queremos avançar nessa fé, nós temos que permitir que Deus nos reapresente a nossa família, e que a gente reassuma o nosso compromisso de amor com a nossa família. Porque, irmãos, Moisés estava caminhando sozinho, e a sua família estava ficando para trás. E eu quero dizer uma coisa para você, querido: você não pode caminhar e deixar a sua família para trás. Por mais que você esteja fazendo a vontade de Deus, por mais que você esteja cumprindo algo que Deus te confiou a fazer, se você está caminhando numa direção, a sua família tem que caminhar junto com você. O que você está fazendo precisa também fazer parte da vida da sua família. Jetro foi ali restaurar novamente a família de Moisés com Moisés, porque Moisés era um marido que estava caminhando sem esposa, era um pai que estava caminhando sem os filhos. E nós, como crentes, precisamos entender que a família abaixo de Deus é prioridade. Amém, queridos? Que dia que é hoje? Dia das crianças. Que presente você tem dado para os seus filhos que realmente está fazendo a diferença na vida deles? Algo foi dito muito forte lá sobre essa questão da nossa relação com os nossos filhos, e foi colocado assim, que na relação com os nossos filhos nós temos a condição de pai e de mãe, mas também de marido e de esposa.
E aí eles perguntaram: em qual desses papéis você consegue mais influenciar na estabilidade emocional e na segurança do seu filho? Aí todo mundo ficou pensando, né? E ele falou assim: para aqueles que acharam que é na condição de pai e de mãe, erraram. Você mais influencia o seu filho, você mais trabalha no emocional do seu filho, você mais dá segurança ao seu filho ou à sua filha quando os marido e mulher se dão bem dentro de casa. Tipo, você quer dar um presente para o seu filho? Marido, viva bem com a sua esposa. Esposa, você quer dar um presente para o seu filho? Viva bem com o seu marido. Aí ele deu um testemunho de que numa igreja eles estavam lá num congresso e eles usaram aquele chocolate, o bis, né? E usaram assim, deram para as pessoas para fazer uma pergunta, né? Aí a pessoa pegou o bis, aí a pergunta foi: o que você pediria bis na sua vida hoje? Tipo, uma coisa que você gostaria que acontecesse. E essa pergunta foi feita exatamente para uma moça que estava lá, ela começou a chorar. Ela falou assim: eu gostaria que meus pais voltassem a estarem casados novamente, porque essa é uma situação que me fere até hoje. Me feriu quando criança e me fere ainda na condição de adulto. Aí, então a gente muitas vezes não consegue compreender como essas coisas interferem muitas vezes na vida de um filho ou na vida de uma filha. Às vezes a gente acha que o nosso casamento é uma coisa só nossa, é uma coisa minha como homem, da minha mulher, e a gente tem que se resolver ali, e os filhos não têm nada a ver com isso. Tem. Por isso que o casamento ele deve ser, irmãos, preservado. Por isso que o casamento, irmãos, a gente tem que fazer de tudo para ele não acabar. Porque é difícil, irmãos, para os filhos, quando eles vivenciam essa situação. Nós não temos como saber como isso acontece, mas você vê isso se refletindo na vida dos filhos à medida que eles vão crescendo. É revolta, é distúrbio, desalinhamento emocional, fragilidades que vão arrebentar lá na frente quando essa criança for ter o seu relacionamento com a pessoa do sexo oposto, né? Então tudo isso começa onde? Dentro de casa. Então nós não podemos achar que eu estou vencendo na fé porque eu sou uma pessoa usada por Deus, porque Deus me usa para pregar, Deus me usa para falar, Deus me usa para entregar recado, eu sou cheio do Espírito Santo, mas a minha casa está uma bagunça, a minha família está perdida, eu não tenho um relacionamento legal com a minha família, né? Dentro de casa as coisas estão ruins, mas ninguém está sabendo, né? Fica só entre nós, debaixo dos panos. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos: a multidão de fora não está sabendo, mas existe um Deus que está sabendo. Existe um Deus que a gente não consegue fechar os olhos dele, a gente não consegue encobrir nada diante dele. E aquilo que a gente não conserta diante de Deus, em algum momento vai estourar, em algum momento vai arrebentar. Então nós não podemos, irmãos, cair no erro de achar que a gente pode viver o plano de Deus sem que a minha família caminhe comigo, sem que a minha família esteja ao meu lado. Então, viver o plano de Deus envolve ter a minha família comigo. Existem momentos que a gente tem que resgatar no nosso coração a alegria de ser pai. Amém, irmãos? Cadê os homens aí? Quem é alegre por ser pai? Amém? Existem momentos da nossa vida que a gente tem que resgatar no nosso coração a alegria de ser mãe. Cadê as mães aí? Bem, existem momentos da nossa vida que a gente tem que resgatar a alegria de ser filho. Cadê os filhos? Eu sou filho daquele casal, eu sou filho daquele homem, eu tenho alegria no meu coração. E era isso que Deus estava despertando em Moisés. Moisés, olha de novo para a sua família. Porque eu disse reapresentando, porque Moisés já conhecia a sua família, só que ela estava ficando para trás. E nós precisamos muitas vezes parar
para observar a nossa família, abraçar a nossa família, estar vivendo um relacionamento mais íntimo com a nossa família. E aí isso envolve algumas práticas, irmãos. Primeiro, a gente tem que entender que família é prioridade, e a gente fala muito isso, né? E existem textos fortes na palavra de Deus, por exemplo, 1 Timóteo 5,8, que aquele que não cuida bem dos da sua casa é pior do que? É pior do que o descrente, é pior que o incrédulo e negou a sua fé, né? Isso é uma palavra forte, né, para a gente. 1 Timóteo 3,5 diz que aquele que não governa bem a sua casa, como governará a igreja de Deus? Isso já é mais para pastores, diáconos, né? Está dentro desse contexto. Mas quem acredita que família é prioridade? Agora eu quero fazer uma pergunta. As pessoas que fazem parte da sua família sentem que você as trata como prioridade? As pessoas da sua casa sentem que você as trata como prioridade? É uma pergunta que você tem que responder para você. Porque muitas vezes é fácil de dizer, a minha família é prioridade, mas será que não existe uma cobrança? Olha, você não está dando atenção, você não está cuidando disso, você não existe uma certa cobrança. E se existem cobranças, a gente precisa dar atenção para essas cobranças, porque cobranças não vêm à toa, né? Cobranças não vêm do nada, elas existem porque tem algum motivo, né? Algum motivo. E foi dado um exemplo de um pastor, que é um pastor, eu não conheço, Eli Cordeiro. Alguém já ouviu falar desse pastor, Eli Cordeiro? Diz que é um pastor já bastante sábio, já de bastante idade, e esse pastor que está ministrando falou assim, que ele tem uma admiração muito grande por esse pastor. E um belo dia, ele chegou para esse pastor assim, e perguntou para ele, num congresso onde ele era aluno, nesse congresso ele era um aluno, e esse pastor Eli Cordeiro era quem estava ministrando. Ele chegou para o pastor Eli Cordeiro e perguntou: pastor, essa situação do ministério, entre família e ministério, qual que é a proporção mais saudável? 50%, 50-50, 60-40, 70-30? E ele esperava alguma resposta assim, rebuscada na Bíblia e tal. E aí, diz que para surpresa dele, o pastor chegou e falou assim: você quer saber qual é o segredo? De qual é a proporção de dedicação, família, ministério? Aí ele falou: é claro que eu quero. Ele falou assim: o segredo vocês querem saber, igreja? Então, o segredo é andar no Espírito. Ele falou: é só isso? Eu esperava que você abrir a Bíblia. Não, andar no Espírito. Porque cada caso é um caso. Não existe um padrão. O que vai determinar esse percentual na vida de cada um é a sua capacidade de andar no Espírito. Porque se você não andar no Espírito, você não vai saber detectar o que você precisa fazer em relação à sua família e nem em relação à obra de Deus. Aí ele deu um exemplo, esse pastor deu um exemplo da seguinte forma, que ele detectou que o filho dele, não sei se tinha 5 a 7 anos, alguma coisa assim, que o filho dele não estava bem. E aí naquele dia no gabinete, o Espírito Santo, aí entra a conexão com o Espírito Santo, né, irmãos? O Espírito Santo é a pessoa, e a gente tem que ter uma conexão profunda com o Espírito Santo. Naquele dia ele cancelou todos os compromissos. Ele falou: cancela todos os teus compromissos. Ele foi na escola onde o menino estudava, arrancou o menino da escola. Só ele já virou um herói, né, para o menino, né? Porque o menino sair da escola, né, e lá o pai tirar ele da escola, pegou o menino e ficou a tarde inteira com o menino naquele dia, fazendo aquilo que ele mais gostava. Aí ele falou assim, que isso foi no passado, né, uma coisa que aconteceu no passado. O filho dele já cresceu, mas aquela memória, pergunta para o meu filho qual foi a situação que marcou a vida dele.
que marcou profundamente a vida dele em relação à minha atitude de amor para com ele, o menino sempre volta naquele dia. E o pai foi lá, arrancou ele da escola, levou e passou o dia com ele fazendo aquilo que ele mais gostava. E aí ele perguntou assim: amar, dentro do contexto de lar, envolve a gente conhecer as pessoas com quem a gente convive. Você conhece a pessoa com quem você convive? Você conhece as pessoas que te amam e que você ama? E aí ele falou das linguagens do amor, né? São 5 linguagens, né? A linguagem do amor, né? Palavras de afirmação, toque, né? Tempo de qualidade e presença, presentes, né? Presentes e a última, as ações de serviço. Então ele falou, aí ele deu o exemplo do filho dele. Ele falou que tem 2 filhos, o Cael e Daniel. E aí ele falou assim: nós estamos aqui em Campo Grande, vai terminar o congresso com vocês aqui, eu vou voltar lá para Curitiba. E aí ele falou assim: se eu comprar um lápis aqui em Campo Grande, que está escrito Campo Grande, e levar para o Cael, ele vai falar, nossa, ele vai ficar assim super feliz, porque a linguagem de amor dele está relacionada com dar e receber presentes. É assim que ele se sente amado, é dessa forma que ele entende, compreende amor e valoriza amor, né? Aí ele falou: mas se eu pegar o mesmo lápis e der para o Daniel, ele vai jogar fora na hora, ele vai falar que qualquer um lápis, isso aí todo mundo ganha, né? Porque para o Daniel, a linguagem de amor dele é presença e tempo de qualidade. Daniel, ele quer a presença, ele quer que os pais estejam junto dele e façam com ele as coisas que ele entende que é importante. E muitas vezes, irmãos, nós temos que entender essa realidade dentro da nossa casa. Nós temos que saber compreender quem caminha com a gente, qual é a necessidade das pessoas que caminham ao nosso lado, e trabalhar para que a necessidade que essas pessoas têm sejam supridas. Então, pegando o gancho que o pastor falou de andar no Espírito, nem sempre você fazer tudo, por exemplo, que o seu cônjuge quer, também é o certo. Às vezes, você tem que entender no Espírito que você não pode parar, às vezes, para agradar alguém, às vezes você vai precisar puxar aquela pessoa contigo, né? Aí eu dou o meu exemplo pessoal, né? A minha esposa é uma bênção hoje na minha vida, né? Graças a Deus, minha ajudadora fiel, junto, tete a tete, orelha a orelha, testa a testa. Mas quando surgiu o ministério na minha vida, Deus demorou um pouco mais para trabalhar isso no coração dela. E muitas vezes que eu precisava sair para algumas situações relacionadas a isso, ela tinha dificuldade de aceitar isso, né? Ainda mais que nós tivemos 2 filhos, e ela ficou ali cuidando daquelas crianças, né? Então é aquela história, tem um lado também que ela abraçou essa situação de cuidar das crianças, tipo assim, ela tinha dificuldade de me ver fora de casa, mas ao mesmo tempo ela dizia, vai que eu abraço aqui, né? Então teve momentos assim que a gente teve que negociar bastante essa situação, mas ela teve capacidade de compreender, de entender, de aceitar, de ser parceira. Então rapidinho Deus trabalhou na mente e no coração dela, mas teve momentos em que eu fui obrigado a não fazer o que ela queria naquele momento, né? E lá na frente ela reconheceu que eu acabei acertando, embora ela tenha ficado chateada, né? Por quê? Porque chamada é assim, irmãos, às vezes é difícil você saber, você tem que ter muito direcionamento de Deus para saber se você está errando ou acertando em algum momento. Mas graças a Deus, a gente acertou junto. Se a gente errou junto, a gente errou junto também, né? Porque na caminhada você não acerta toda hora, às vezes você erra também. Amém, igreja? Às vezes você erra, e às vezes você erra para poder consertar. Aí você tem que parar, fazer uma fermata, né? Paramos, reavaliamos as coisas, como é que nós podemos fazer melhor. E aí a gente avalia o que tem que ser mudado, o que tem que ser alterado e avança.
Mas o que não pode é um avançar e deixar o outro para trás. Então, a minha esposa, louvo a Deus porque Deus escolheu essa mulher para mim. Eu vejo assim que se qualquer outra mulher seria muito difícil. Ela conseguiu se encaixar comigo e eu consegui me encaixar com ela. Por quê? Porque foi muito difícil para nós, muitas lutas, muitas batalhas espirituais, muitas situações assim de irmãos difíceis, que eu vejo que se não fosse a Marlene ter o entendimento que ela tem, nós talvez não estivéssemos casados hoje. Então eu louvo a Deus pela vida dela, pela maturidade que Deus trabalhou no coração dela, porque ela foi forçada assim a entender e entendeu rápido as coisas, né? E cresceu e me ajudou e me ajuda a cada dia, né? Irmãos, o que mais que é importante dentro de casa? Entender essa necessidade na relação marido e mulher. Vou pedir para a Ana colocar ali Efésios 5:33. Efésios 5:33. Aqui diz assim, lá está a palavra reverencie, mas em outras versões está a palavra que eu acho mais correta, que é respeite, né? O respeito. Diz assim, assim vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher. Amém, irmãos? E a mulher respeite o marido. Então aqui nós temos duas palavras-chave: amor e respeito. Amém? O homem precisa ser amado? Sim ou não, irmãos? Levanta a mão os homens aí. São muito tímidos. O homem precisa ser amado. A mulher precisa ser respeitada? Sim? Cadê as mulheres aí? Levanta as mãos aí. Mas só que aqui nós temos que entender o seguinte: ambos precisam de amor, ambos precisam de respeito. Mas quando se trata da necessidade que é mais importante para cada um, para a mulher é mais importante que o homem a ame, compreendendo, suprindo, dando segurança, enfim. A mulher, ela quer ser amada. E o homem, qual é o mais importante do homem? Respeito. O que o homem espera da sua mulher? Respeito. Porque o homem, ele quer ser respeitado. Sim ou não, homens? Imagina uma mulher que te corrige em público, que te diminui, né? E fala que você não sabe fazer nada, ou que você faz tudo errado. Eu pergunto, ela está respeitando ou não? Infelizmente muitas mulheres agem assim nos dias de hoje. E muitos maridos às vezes se sentem desrespeitados dentro da sua casa, né? Em outros ambientes. Por quê? Porque às vezes a mulher, nessa projeção que hoje está acontecendo, né, na vida das mulheres, as mulheres estão assim tomando a frente de tudo, né? Dentro do ambiente cristão, muitas vezes as mulheres também estão assumindo posições de conduzir situações, até mesmo seus lares, porque muitas vezes o marido está se encolhendo. Então não é para o marido ser autoritário, é para o marido ter autoridade. Amém, igreja? Quem determinou isso? O pastor Claudinei? Está lá, irmãos. É a Bíblia. Só que nós vivemos uma dificuldade muito grande hoje, em que a mulher tem dificuldade hoje de ser submissa ao seu marido. E a submissão, ela não é uma atitude, irmãos, aonde a mulher ela vai ser o capacho do marido. Não, é estar sob a missão do marido, é caminhar lado a lado com o marido, é muitas vezes impulsionar o marido para liderar ao invés de tomar as rédeas. Mas muitas vezes, em muitos lugares, o que tem acontecido? A mulher, ela tem passado por cima da autoridade do marido. E pior, os maridos estão deixando, né? Estão simplesmente aceitando. Porque foi feito um estudo alguns dias atrás, irmão, eu achei interessante, de que hoje, por exemplo, a mulher é permitido que ela chore.
que ela desabafe, que ela tem vários cuidados que foram criados para ela. Existe uma delegacia só para cuidar das mulheres, mas ao homem não existe nenhuma estrutura de suporte. O homem não pode chorar, o homem tem que ser forte em todo tempo. Ele tem que matar um leão lá fora, trazer o dinheiro para dentro de casa, sustentar a família, e se ele estiver em crise, ele não pode nem reclamar. E isso, de certa forma, tem trazido, vamos dizer assim, tem abatido a saúde emocional dos homens. Tem muitos homens que não estão, vamos dizer assim, estão prestes a explodir, mas estão implodindo, né? E isso está sendo prejudicial para a família, para o lar, para o relacionamento. E essas coisas precisam ser consertadas aonde? No diálogo. Tem que ter diálogo dentro de casa. Marido e mulher, vocês conversam sobre seus relacionamentos, conversam sobre as suas dores emocionais, suas decepções, muitas vezes um com o outro. É importante que se converse. Eu tive que aprender isso na marra, irmãos, porque, por exemplo, eu sou aquela pessoa que quando eu fico chateado, eu travo, eu não quero falar. Quem é assim, homem também é assim? Não quero conversa, não quero. Aí eu percebia que esse negócio não dava certo. Falei, eu não posso, sou pastor, não tem jeito, tem que conversar. E aí tinha que fazer um esforço enorme para conversar. E eu aprendi a conversar, eu aprendi a colocar para fora. E isso foi muito bom para mim, no meu relacionamento com a minha esposa. Então o diálogo, ele é muito importante. Precisa haver diálogo entre marido e mulher. Amém, igreja? Precisa haver diálogo, precisa haver conversa. Lá em Mateus 18, 19 e 20, diz assim: se dois de vós concordarem acerca de qualquer coisa na terra, o que vai acontecer? Será feito pelo meu Pai que está no céu. Irmãos, traz isso para dentro do casamento. Se houver concordância entre marido e mulher em casa, o que vai acontecer, irmãos? Orações serão respondidas, porque tem concordância. Esse texto aqui ele exalta o poder da concordância. Se houver concordância entre dois, e esses dois, vamos começar dentro do lar, marido e mulher concordarem, as coisas começam a acontecer. Mas às vezes as coisas não acontecem porque um quer uma coisa, o outro quer outra. Não tem concordância, tem discordância, tem conflito, né? Não há concordância nas coisas. Então eu quero dizer para você, marido e mulher que estão aqui nessa noite, se você quer ver as coisas melhorar dentro de casa, conversem para buscar concordância. Concordância em como lidar com o dinheiro, concordância em como lidar com os filhos, concordância em como lidar com as coisas ministeriais, espirituais, concordância. Isso vai fazer bem para você e para o seu relacionamento. Amém? Irmãos, segundo ponto, se nós queremos caminhar bem na fé, quem quer caminhar bem na fé aí? E chegarmos bem na fé, mesmo no deserto, seja uma pessoa de fé. Mesmo no deserto, seja uma pessoa de fé, que tem mais prazer em falar das bênçãos de Deus, dos feitos de Deus, do que dos problemas no deserto. Então aqui, nós temos um momento quando Jetro e Moisés se encontram, e a palavra de Deus nos relata que é uma conversa muito amistosa entre os dois, genro e sogro. Eles se encontram, eles se abraçam, eles dão um ósculo um no rosto do outro, e eles começam a conversar, e Moisés começa a falar de como Deus os livrou das mãos dos egípcios, como que Deus abriu o mar vermelho, como que Deus os defendeu contra os amalequitas, como que Deus fez milagres e maravilhas. Ou seja, você encontra ali um Moisés animado, você encontra ali um Moisés empolgado com as coisas que Deus fez e está fazendo. Você encontra ali um Moisés que está, irmãos, otimista, animado, esperançoso, mas ele estava onde? No deserto.
Ou seja, no deserto, mais animado. No deserto, mas ao invés de reclamar dos problemas do deserto, ele estava falando das vitórias de Deus, dos feitos de Deus, né? Dos milagres que Deus operou em favor da sua vida, em favor do povo que estava caminhando com ele. E eu quero dizer uma coisa para você, que Moisés nos ensina aqui sobre o valor de uma pessoa de fé. Você é uma pessoa de fé? Então, uma pessoa de fé, ela apresenta algumas características que precisa ter em você, que precisa ter em mim e que tinha em Moisés. Primeiro, uma pessoa de fé é uma pessoa que contagia as pessoas com a sua fé, contagia as pessoas com a sua fé e leva essas pessoas que não creem em Deus a crerem em Deus pela maneira como ela crê, pela maneira como ela confia em Deus. Ela é contagiante. Ou seja, Jetro, quando ficou perto de Moisés, ele já começou a glorificar a Deus, sim ou não, irmãos? Ele começou a declarar que o Deus de Moisés era o Deus verdadeiro. Ele começou a declarar que só tinha um Deus e que era o Deus de Israel. E ele começou a exaltar a Deus. Ele começou a ficar animado com Moisés, porque a fé de Moisés era uma fé que encorajava o seu coração a crer em Deus da mesma forma. E a minha pergunta para você é: quando as pessoas ficam perto de você, elas ficam mais animadas, elas creem em Deus, elas começam a ver vitória, elas começam a ter esperança, elas começam a ficar alegres com a possibilidade do que Deus pode fazer na vida delas, pelo simples fato de elas estarem ao seu lado? Ou quando elas ficam perto de você, elas ficam desanimadas, porque elas não veem em você uma pessoa de fé? Como que as pessoas que se conectam com você reagem em função da fé que você carrega? Então, uma pessoa de fé, por mais que ela esteja no deserto, por mais que ela esteja passando por situações difíceis, ela sempre está de olho naquilo que Deus faz. Amém? Ela sempre está exaltando os feitos de Deus. Ela está sempre glorificando a Deus. Estou no deserto, o lugar não é bom, mas Deus é maravilhoso. Deus faz isso, Deus faz milagre, Deus fez maravilhas, Deus vai fazer. É uma pessoa animada, mesmo estando num ambiente desanimado. É uma pessoa fervorosa, mesmo estando num ambiente de frieza. Por quê? Porque ela não depende do ambiente. Não é o ambiente que determina quem ela é. O que determina quem ela é a firmeza da sua fé em Deus. Ela passa pelas dificuldades, mas as dificuldades não roubam a sua alegria, não roubam a sua paz, não roubam a sua confiança, não roubam o seu fervor espiritual. E eu quero perguntar nessa noite: quem tem fé aí? Então passe pelo seu deserto dando glória. Passe pelo seu deserto vendo o Deus que você serve, glorificando a Deus, exaltando a Deus. No coração de Moisés, irmãos, o que mais impactava a vida dele era o que Deus fazia e não os problemas que ele enfrentava. Problemas todos nós temos, amém? Mas todos nós também temos um Deus todo-poderoso na nossa vida. Todos nós temos um Deus que faz a diferença diante dos nossos problemas. E é isso que tem que fazer diferença na nossa vida. Uma pessoa de fé, olha só, presta atenção, segunda coisa, uma pessoa de fé não desanima com facilidade diante das lutas e problemas da vida, porque carrega no seu coração a fé de Cristo. Irmãos, quem está em Cristo? Quem aceitou Jesus aí? Então você tem a fé de Cristo dentro de você. A fé de Cristo está dentro do seu coração. E qual é a fé de Cristo? É aquela fé onde a gente passa por luta, passa por dor, passa por sofrimento, mas não desanima, porque crê que existe um Deus todo-poderoso, trabalhando por trás daquelas situações, para fazer o melhor por mim amanhã. Ou seja, estou passando por luta hoje, mas Deus está trabalhando para me dar o melhor amanhã. Deus está trabalhando para fazer o melhor por mim amanhã. É assim que Jesus enfrentou a cruz, irmãos. Ele estava na cruz, mas crendo que por trás daquela cruz tinha um Deus todo-poderoso trabalhando para dar para ele uma vitória que suplantaria toda a sua dor. E é isso que eu quero dizer para você nessa noite.
Todos nós temos lutas, todos nós temos que enfrentar a nossa cruz, todos nós temos que enfrentar o nosso momento de zombaria ou de sermos zombados, todos nós temos que passar por momentos em que a gente se sente só, todos nós temos que passar por momentos em que a gente é tratado injustamente, de modo que a gente sofre injustamente. Porém, a gente tem que crer que existe um Deus que está trabalhando em nosso favor, em todo tempo, em todo tempo. Não é porque a coisa está aparentemente ruim, que Deus não está trabalhando para te dar algo extremamente bom. Amém? Quem crê nisso? Irmãos, a sua vida não será feita só de momentos bons, só de momentos suaves. Às vezes vai ter momento de luta, porque é ali que Deus vai mostrar que Ele é poderoso para te livrar de situações que as pessoas pensam que vão te destruir, de situações que as pessoas pensam que vão te matar. É ali que Deus vai mostrar para essas pessoas que quem está com Deus não morre, quem está com Deus não sucumbe diante das situações, porque está com Deus. Às vezes Deus precisa do seu problema para que Ele possa exaltar o seu poder. O seu problema muitas vezes faz parte de um plano para Deus mostrar a grandeza do seu poder. Então você tem que olhar para o seu problema e dizer: problema, você existe para que a grandeza do poder de Deus seja revelada, para que a grandeza do poder de Deus seja mostrada a todos que me cercam. Às vezes é assim, né? Então você não pode desanimar porque está no deserto. Moisés estava no deserto, mas estava animado. Moisés estava no deserto, mas estava otimista. Por quê? Porque ele era uma pessoa de fé. Era uma pessoa de fé. Uma pessoa de fé passa por situações de perda, mantendo o seu ânimo e esperança, pois a base da sua realização não está nas coisas materiais, mas nas coisas espirituais. Abra sua Bíblia em Hebreus 11, 24 e 26. Hebreus 11, 24 e 26. Deixa eu abrir aqui na minha. Hebreus 11, 24 a 26. Diz assim: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho de quem, irmãos? Da filha de Faraó. O que ele escolheu no versículo 25? Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo. Vitupério significa vergonha, né? Passar pela vergonha de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Vou ler o 27. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Mas olha só, irmãos, versículo 26: tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Um outro texto que eu quero que você abra também é Filipenses 3, 7 e 8. Filipenses 3, 7 e 8. Aqui diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Irmãos, qual era a preocupação de Paulo? Era com as perdas materiais que ele tinha vivenciado, ou com ganhar a Cristo? Ele não se importava com o que ele perdia nesse mundo,
contanto que ele não perdesse Cristo, contanto que ele não perdesse a sua fé em Cristo. Uma pessoa de fé, ela não fica arrasada, destruída, porque passou por perdas materiais, porque, irmãos, a gente pode perder tudo nessa vida, o que a gente não pode perder é Cristo na nossa vida. Quando a base da nossa realização não está nesse mundo, mas está no céu, está em Cristo, está nas coisas espirituais, a gente passa pelas perdas e diz a Deus: louvado seja o Senhor me deu, o Senhor permitiu que eu perdesse, mas glória a Deus porque eu estou firme na tua presença. A maior obra da sua fé não é aquilo que ela vai te dar aqui, é o que ela já te deu na eternidade. A maior obra da sua fé não é os ganhos materiais que você vai ter nesse mundo, mas é manter você salvo na presença daquele que te salvou. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que o diabo está manipulando a vida de muitos crentes através da prosperidade do mundo, através, irmãos, dos bens materiais. Quantos crentes hoje estão vivendo um relacionamento interesseiro com Deus, baseado naquilo que Deus pode dar, e se não tiver, daqui a pouco está abandonando a fé. Por quê? Porque a sua fé não está firmada na base certa, que é Cristo. Irmãos, nós temos que entender o seguinte: ter coisas nesse mundo que deixam mais confortável a nossa vida é bom, não é pecado, é bom, é muito bom, mas não podemos permitir que a nossa relação com Deus gire em torno disso. Amém? Se Deus der, amém, e se Deus não der, amém também, porque se Ele der, Ele é Deus, e se Ele não der, Ele continua sendo Deus, né? Se Ele me der, Ele é Deus, se Ele não me der, Ele é Deus também, né? Se Ele me livrar, Ele é Deus, se Ele não me livrar, Ele continua sendo Deus. Eu quero é Deus na minha vida. O que eu não posso é deixar, irmãos, de amar a Deus. Eu não posso deixar de ter Deus como meu tesouro, porque o que o mundo está trabalhando é para tirar do teu coração esse amor por Deus. E Moisés, irmãos, para ele, o que mais importava não eram os tesouros do Egito. Se Moisés quisesse ficar com tesouros, ele tinha ficado aonde, irmãos? No Egito. Ele era príncipe. Ele era príncipe no Egito. Se ele quisesse dinheiro, se ele quisesse viver no conforto, tinha ficado lá. Mas ele preferiu sofrer os vitupérios de Cristo por amor a Deus, porque ele via o invisível. Quem está vendo o invisível aí? Eu quero dizer para você, querido, o que é invisível hoje vai se tornar visível amanhã na sua vida, em nome de Jesus. Nós não andamos pelo que a gente vê, a gente anda por aquilo que os olhos não vê, mas a gente crê que é real, é a nossa salvação. Amém? Irmãos, se nós queremos caminhar bem na fé, nós precisamos, vou acelerar aqui, irmãos, precisamos valorizar os amigos verdadeiros da nossa vida. Pergunta para o seu irmão aí: você quer ser meu amigo? Amigo, tem uma canção do mundo, né, que amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, né? Isso não é gospel, não é música de Deus, mas ela tem um quê de verdade, né? Jetro foi amigo de Moisés, irmãos, foi muito amigo de Moisés. Ele chegou lá, trouxe a família de Moisés, depois ele viu Moisés julgando o povo. Moisés julgava o povo inteirinho, irmãos, o dia inteiro, fazia uma fila para que Moisés ficasse julgando o povo. Aí Jetro falou: ó, assim você não está caminhando bem na fé, e você não vai terminar bem na fé, porque 2 milhões de pessoas, você julgar, imagina, você pegou uma senha lá para falar com Moisés, senha 1 milhão, peguei a senha 1 milhão para falar com Moisés. Irmãos, vai falar com Moisés, nunca vai morrer e a senha vai continuar lá. Ou seja, o povo estava cansando e Moisés estava cansando junto. Aí Jetro falou: ó, se você permitir, eu vou te dar um conselho. Escolhe homens capazes, íntegros, que não sejam avarentos, que não tenham amor pelo dinheiro, né? E coloca aí líderes de 1000, de 100, 50 e de 10. Olha só, irmãos, que ideia maravilhosa. Ou seja, cada 10 pessoas tinha um líder.
Você não precisava ficar mais naquela fila, no sol, torrando miolo. A cada 10 pessoas, um líder. Você vai lá com aquele líder de 10, conversa com ele. Não resolveu? Tem os 50, né? Mas já era bem mais fácil resolver. Aí Jetro chega e fala, e dá instruções a Moisés de como ele poderia melhorar a sua caminhada. Tipo assim, vamos fazer uma parada, Moisés. Fermata aí, parou? Vamos avaliar. O que você está fazendo? Olha só o que você está fazendo. O que você está fazendo vai acabar com você. E vai acabar com as pessoas. Vamos pensar de uma maneira diferente. Então ele chegou ali e mostrou para Moisés um modo diferente de se fazer o que ele estava fazendo, de uma maneira muito mais sábia, de uma maneira assim muito mais proveitosa para todo mundo, de uma maneira muito menos desgastante, E aí eu penso assim, irmãos, que Jesus nos ensina que a vida cristã não é uma oportunidade apenas para a gente desenvolver relacionamentos de fé, mas também é uma oportunidade para a gente desenvolver relacionamentos de amor, que se manifesta através da amizade. E é muito mais fácil você enfrentar problemas na vida tendo amigos do seu lado, porque onde tem amizade tem cooperação, onde tem amizade tem ajuda desinteressada, onde tem amizade você tem pessoas que vão se doar para você em teu favor sem te cobrar nada. Onde tem amizade tem cooperação, tem ajuda, tem solidariedade. Então a amizade ela é importante, irmãos, na nossa vida. E o próprio Senhor Jesus diz lá em João 15:13: ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a vida pelos seus amigos. Já não nos chamam mais servos, mas amigos. Ou seja, o relacionamento com vocês não está só no nível da fé, ele está no nível da amizade. Eu não quero apenas caminhar em fé, eu quero caminhar em amor através da amizade. E o amigo verdadeiro é aquele que fala dos erros do amigo para o próprio amigo. Vamos dizer que eu digo que eu sou amigo do Jorge. Aí eu sei que o Jorge tem erros. Ao invés de eu chegar para o Jorge, eu chego para o Jonas. Você viu, irmão Jorge? Rapaz, e esse erro dele, hein? E ele começa a falar dos erros do Jorge. Eu estou sendo amigo do Jorge. Jetro, ele não foi falar dos erros de Moisés com os outros. Ele falou dos erros de Moisés com o próprio Moisés. Amigo é aquele que chega para você, se ele tem algo para falar para você, em relação às situações que ele está vendo que está errado na sua vida, ele vai falar dessas situações com você. Esse é o amigo verdadeiro. E nós precisamos desenvolver esse tipo de amizade. Amém, igreja? Amigo é aquele que não fica apenas observando os seus problemas. Ele se coloca ao teu lado para ser alguém que vai te ajudar a solucionar aquele problema. Ó, estou vendo que você está com esse problema, eu vou me colocar do seu lado para te ajudar a resolver. Então isso é amizade. E nós precisamos ter isso dentro da igreja. Amém, igreja? Nós precisamos ter isso dentro da nossa vida. Pessoas que queiram caminhar conosco para ajudar a resolver nossos problemas. E nós também precisamos nos colocar do lado das pessoas para sermos amigos que vão ajudar as pessoas a resolver os seus problemas. E por último, irmãos, se queremos andar bem na fé, nós temos que ter humildade. Humildade para reconhecer que nós precisamos ser aconselhados, que nós precisamos ser ensinados muitas vezes. Humildade para reconhecer que a gente não sabe tudo. Tem gente que você vai falar para a pessoa, ela já sabe tudo. Isso eu já sei. Irmãos, ninguém sabe tudo. Moisés poderia ter dito para Jetro o seguinte: eu sou o cara que vê Deus face. Você quer me ensinar? Você quer me ensinar como que eu vou conduzir o povo? Eu sou Moisés, eu falo com Deus, a sarça arde para mim, pega fogo, né? Foi assim que ele agiu, irmãos. Ele teve humildade cabe bem em qualquer pessoa, não importa o nível de autoridade que você tem. Às vezes Deus levanta alguém para mostrar para você que você precisa ser orientado, ensinado, aconselhado, e você precisa ter humildade para ouvir.
Humildade para reconhecer que você pode estar errado e precisa mudar de atitude. Se hoje Deus levantasse alguém para falar com você sobre situações que você precisa mudar, rever, reavaliar, fazer diferente, qual seria a sua reação? Como você trataria essa pessoa? De imediato você expurgaria a pessoa? Rejeitaria a pessoa? Mandaria a pessoa embora? Da minha vida cuido eu? Ou você ouviria, ponderaria e entenderia que talvez Deus está usando alguém para mostrar para você algo que você não está vendo? Então, às vezes, irmãos, nós temos que ser humildes para reconhecer que é hora de mudar, de rever coisas, de rever posturas, de rever atitudes, para que a gente possa caminhar bem na fé e terminar bem a nossa caminhada. Amém? Quem recebe essa palavra aí? Vamos ficar em pé nesse momento, para que nós possamos orar. Tem mais